Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Língua portuguesa, vulgo a melhor matéria que existe, né, pessoal? Como vocês sabem, eu nunca ando sozinha e hoje quem faz a nossa tradução para Libras é a Jéssica. Bem-vinda, Jéssica! E a tradução para Libras torna nossas aulas muito mais acessíveis. E pensando na acessibilidade, eu vou aqui me descrever para vocês, tá? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos, cacheados, na altura dos ombros, olhos pretos também, uso óculos arredondados, estou hoje de farda azul e calça preta em frente à câmera, né, dando essa aula para vocês. Como vocês sabem, nossas aulas estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube, Educa Recife. Então, basta vocês entrarem no YouTube, digitarem Educa Recife, acharem o nosso canal e aí vocês vão ver que todas as aulas estão separadas em playlists para facilitar o acesso de vocês. Então, basta vocês procurarem a playlist do 9º ano ou, caso queiram revisar algum assunto, vocês têm todas as aulas do 6º, 7º, 8º ano, educação infantil, enfim, vocês já sabem tudo isso. Além das nossas aulas no YouTube, nossas aulas também estão onde? No nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto pelo QR Code abaixo, quanto pelas lojas de aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, né? E o grande diferencial do aplicativo é justamente o chat, nossa ferramenta interativa, porque vocês aí de casa podem perguntar, tirar suas dúvidas, comentar as aulas daqui, tá? Então, seria esse nosso elo, justo? E hoje, como vocês podem ver, o tema da aula virou meme, aula 2, porque a gente já começou a trabalhar o meme. E aí eu quero saber se vocês estão afiadíssimos sobre como pensar um meme enquanto um gênero textual. Vamos começar? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês gritam aí no chat, coloca um comentário no canal do YouTube que eu estou sempre checando, tá? Então vamos lá. Hoje prosseguiremos com o estudo do meme. Mas o que é um meme, né? Vamos já lembrar? O meme é um gênero textual que se materializa sobre uma estrutura híbrida. Híbrida por quê? Porque é constituída do verbal e não verbal. O meme pode ser só uma frase, o meme pode ser essa composição entre imagem e texto, e também pode ser um vídeo, né? Então, é uma estrutura híbrida, verbal e não verbal, e sintética, que tem por finalidade suscitar, ou seja, provocar o riso, ironizar ou criticar uma temática do cotidiano. Isso aqui a gente já viu aula passada. Então, continuando, né? Eu passei demais. Pronto. O meme pode ser uma frase, uma imagem com frase, ou um vídeo que circula na internet a partir de e-mails, blogs, sites de notícias, redes sociais e demais fontes de informação. Então, a gente tem o quê? Que o meme ele circula no meio digital, portanto, se configura como um gênero digital. E esse gênero digital tem diversas particularidades, né? Os gêneros digitais são de rápida dissimulação, tendem a ser mais sintéticos, usar uma linguagem mais simples, no caso dos gêneros mais informais, como o meme, o post em rede social, os blogs, mas os gêneros digitais também podem ser completamente formais, como, por exemplo, um artigo científico, uma dissertação de mestrado, que estão nesses meios virtuais, eles são gêneros que estão nos meios virtuais, mas vão dar completa formalidade. Então, a gente tem os gêneros textuais digitais como diversos, né? Há uma diversidade muito grande desses gêneros digitais. Vocês sabiam? E aí eu quero saber se vocês sabiam, me contem depois, que há, inclusive, um estudo formal, ou seja, uma disciplina, ou seja, um campo de estudo sobre a linguagem dos memes. Sabiam disso? É a chamada memética, que seria a ciência que se dedica ao estudo dos memes. Mas eu pergunto, a gente já descobriu o que é meme, já discutiu os elementos formais. A aula passada a gente falou sobre humor, a gente falou sobre ironia, lembram?
Mas qual é o ponto de partida do meme? De onde vocês acham que sai o meme? Assim, ai, um meme. De onde? Da mente humana. É a nossa capacidade de criação, de justaposição de sentidos, de subversão de sentidos, que faz com que a gente possa criar um meme. Então, ó, esse meme pode ser o quê? Um link, um vídeo, uma ideia ou uma frase que se espalham pelas redes sociais, fazendo uso da velocidade de propagação da internet. Mas veja, qual é o ponto de partida? É a mente humana. É a mente humana que vai ver uma situação X, uma situação Y, uma foto, uma fala, como algo digno de ser compartilhado, de ser ironizado, de gerar humor. Então, é a mente humana que vai criar esse meme, tá? Então, ó, essa ideia acaba se materializando na associação entre imagem e texto, por exemplo, que separados não necessariamente teriam a mesma graça. Vamos ver um exemplo, ó. Veja só, que eu tenho duas imagens desse senhor, que é um senhor famoso pelos memes, né? Ele também está nos memes. Mas veja, na primeira imagem, eu tenho lá o senhorzinho feliz no seu tecladinho, no seu computador, e a legenda diz, crio uma senha forte. E lá, confiante. No segundo quadrinho, ele está ao telefone com a cara de completo desespero. E a legenda diz, peço ajuda para recuperá-la. Então, veja, a gente tem essa associação de dois momentos, mas reparem que o humor, a graça, a crítica, o meme, ele está onde? Ele está na associação entre as imagens e as frases. Vamos ver? Ó, nesse meme, o humor deriva da quebra da expectativa criada pela primeira imagem. Por quê? Porque na foto inicial, o senhor aparece muito confiante. Ele tem muita confiança na ação que executa. Por isso, espera-se que na ação seguinte ele permaneça igual, mas ele não permanece. E aí a graça é justamente essa mudança tão brusca de situações. Ó, porém, é na foto seguinte que acontece a quebra da expectativa. Ele precisa recuar da ação e pedir ajuda. A expressão do homem reforça o constrangimento e, por isso, produz o humor, tá? Então, a gente pode voltar aqui e a gente pode ver exatamente isso. Ele muito confiante na primeira foto e ele pouco confiante. Na segunda foto, a legenda da primeira cria uma senha forte e na segunda, o desespero de tentar recuperar. Claro que a graça aqui é, obviamente, fazer um pouco de graça, é sobre a inaptidão, né, das pessoas mais velhas com a tecnologia. Então, aqui temos um outro meme. E aí eu usei as mesmas fotos, mas eu pus outra legenda, mas que mantém a mesma ideia de uma ação confiante e um claro desespero seguindo. Um claro desespero em seguida. Ó, na primeira imagem, a mesma imagem do senhorzinho lá sentado na frente do seu computador, muito confiante. E a legenda diz, proíba o meu neto de usar o computador. Então, aqui, ó, a imagem confiante, decisão confiante. Ele estava lá certo do que ele estava fazendo. A segunda imagem, que é essa que mostra ele constrangido, pedindo ajudinha, diz assim, chamo ele para passar o antivírus. Ou seja, não adiantou ele proibir o neto, ele vai ter que deixar o neto usar do mesmo jeito. Então, ó, notemos que mesmo que mudemos o texto, o humor se mantém pela escolha das imagens e a ideia subentendida dos textos, em associação a elas de que o Senhor irá o quê? Pagar a língua. A ideia que ele está é que ele, mesmo que ele tenha uma ação muito confiante, ele vai ter que voltar atrás dessa ação e, portanto, pagar a língua. Então, mesmo que eu mude as legendas, e claro, que só vai funcionar se eu usar legendas que tragam essa ideia para reforçar essa ideia aliada à imagem, tá? Se eu puser, sei lá, qualquer legenda, gosto de bolo, e na outra também de suco, não vai existir meme. Precisa ter essa ideia de que ele vai pagar a língua, de que ele vai se arrepender, tá? E aí, por que funciona? Eu pergunto, funciona? Eu espero que sim. Mas por que funciona? Porque o texto do meme funciona porque parte de seu significado está nas entrelinhas, no subentendido, naquilo de que a gente diz querendo dizer outra coisa, naquilo que a gente diz de maneira disfarçada, tá?
Aí vocês podem me perguntar, mas Camille, o que é subentendido? E a gente vai conversar sobre o subentendido. Então, reparem que mesmo que a gente fale de meme, que é um gênero sintético, que é um gênero que vocês têm completo domínio, acho que às vezes vocês podem se comunicar mais através de memes do que através de orações, né? Mas vejam que o estudo do meme, ele desperta outros conceitos. A gente já viu o que é humor, a gente já viu o que é ironia, a gente agora vai ver o que é subentendido. A gente já viu as técnicas de humor que ajudam na construção da graça do meme. Vocês lembram? Que era quebra de expectativa, exagero de um fato cotidiano e uso de trocadilhos. E agora a gente vai aprender o que é subentendido. Embora eu já tenha dado um spoilerzinho, né? O subentendido é um adjetivo que significa algo que é tácito, que se entende, apesar de não estar expresso ou enunciado. Algo que está na mente, mas não foi expressa de forma explícita. É aquela nossa capacidade de ler além do que está escrito. É ler a mensagem que está nas entrelinhas. É ler o que não está expresso, mas está presente, tá? E os memes a seguir, a gente vai ter que usar um pouco desse discurso do subentendido. Porque o meme, ele é muito sintético. Então, é importante o que ele diz, mas também o que ele não diz. O que ele oculta, mas ele está implícito. Mas está subentendido. A imagem aqui é de uma mulher de óculos com um jato de água na cara, assim, uma cara muito feliz. E aí, qual legenda eu pus para a gente ter essa ideia do meme? Aquela sensação quando você finalmente tira sua máscara no fim do dia. Funciona por quê? Porque é um exagero de uma situação cotidiana. Ela tirou a máscara e aí parece que agora todo o ar, toda a água, todo o frescor está em seu corpo, porque ela não está mais de máscara. Porque a gente sabe que a máscara dá aquela abafadinha, né? Embora continue sendo essencial, viu, meninas e meninos? Não esqueçam. Assim como a vacinação, tá? Então, aí aqui, qual é o subentendido? Eu tenho que saber que a máscara ela é sufocante. Então, eu não digo que ela é sufocante, mas eu digo que a sensação de quando ela é retirada é esse frescor, é essa maravilhosidade. Então, aqui a gente tem um exagero, né? Esse próximo meme, a gente tem um gatinho menor e um gatinho maior. O gatinho menor representa o eu. O gatinho maior, o peso esmagador da existência. E aqui também a gente vai ter que trabalhar o subentendido. O que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer que a gente tem essa imagem fofinha de um gato acariciando o outro, ou dominando o outro, né? A gente não sabe exatamente o contexto, mas aí a gente tem essa relação entre o peso esmagador da existência e o eu, como algo que dá aquela deprimida, né? Que joga a gente para baixo. E é isso que exatamente está representado entre esses dois gatos. Aí a gente tem também aquela ideia do o antes e depois, né? Então aqui a gente tem uma foto de uma festa com bolo, com gente, com convidado. E aí o aniversário antes da pandemia era assim. E aí por que a gente se identifica? Claro que foram memes, né? Principalmente feitos no auge da pandemia. Mas por que a gente se identifica? Porque aqui dá uma ideia de antes e depois da pandemia. Como era a nossa vida antes, como é a nossa vida agora. Claro que dando aquela exagerada. Então, na primeira imagem, você tem um bolo, você tem convidados. Na segunda imagem, é uma moça sozinha, com seu chapéu de festa, triste, tendo um aniversário, o quê? Através do computador, né? Quem de nós, durante esses últimos 2 anos, em pouco, não fez aniversário, né? Através de videochamada, não participou dos parabéns à distância. Então, aqui a gente tem uma representação do real, mas com essa ideia da graça, do humor, da gente rir do que dói, né? Porque, às vezes, a gente precisa rir do que dói um pouco, para a gente ressignificar. Hoje em dia, a gente já está podendo fazer um meio termo, né? Entre esses dois aniversários. Mas, assim, foram memes que realmente foram muito mais pesados, mais significativos no auge da pandemia. Provando que também o meme ele tem o quê? Ele tem uma situação histórica, ele tem um pouco de validade. Porque ele tem graça e ele responde a uma necessidade específica daquele período, daquela época, das pessoas que estão compartilhando.
E aqui eu tenho 2 cachorrinhos, um aqui muito feliz, com a língua de fora, dizendo quando o crush usa máscara e acredita na vacina. Qual é a imagem do subentendido aqui? De que isso é uma coisa boa, isso é feliz, isso deixa você apaixonado, com carinha de cachorro perdido, de amor. A segunda imagem é um cachorro bravo e desconfiado, com os dentinhos para fora. E a legenda, quando o crush usa a máscara no queixo e é anti-vacina, ou seja, que é uma decepção, uma raiva. Então, é justamente, qual é o subentendido aqui? O que é que a gente pode ler? É que é muito mais legal quando o crush, ele segue as normas da OMS e muito menos interessante quando ele não segue. E é esse o implícito, essa é a mensagem que está por trás dessa contraposição de imagens e texto. Joia? Mas veja, nem só de humor vive o meme. E o aspecto crítico? E aí vamos revisar o que é crítica? Vamos? Olha, nas palavras de José Alberto Costa, em um dicionário de termos linguísticos, ele fala assim, ó, que a crítica é um texto de opinião, crítico, analítico ou apreciativo, produzido por algum especialista, jornalista, professor, escritor, economista e etc. Geralmente, colaborador regular do veículo de comunicação de massa, sobre determinada manifestação artística e outras. Neste caso, trata-se mais de um artigo, então, um artigo crítico, uma avaliação crítica, né? Eu fui ao cinema e fiz uma crítica, eu vi um seriado, eu li um livro, eu fiz uma crítica, eu fiz essa avaliação. No caso da manifestação artística, o objeto da crítica é apreciado nos aspectos que envolvem a criação de uma obra. E aí a gente está querendo dizer que a crítica ela pode reinterpretar, né, o objeto analisado. Mas a crítica também é o quê? É a gente fazer a nossa avaliação sobre algo, é a gente dizer se algo está bom ou não. E aí como é que a gente pode dar uma criticada? Como é que a gente pode usar o meme para fazer uma crítica? Olha, aqui a gente tem 2 fotinhos de uma professora, né, ali sorridente. E na primeira imagem é uma citação de uma citação externa, né? Como se fosse uma aluna dizendo, professora, eu vou reprovar só por meio ponto? Veja só, que injusto, né? Só meio ponto. Poxa, mas aí tem a reviravolta, porque a professora diz, não, não vai. Não, ainda tem as tarefas não feitas, usar o celular durante as aulas, as provas não feitas. Então, veja aqui, o aluno ele tem uma resposta. Ele não vai reprovar só por meio ponto. É o meio ponto mais as atividades não feitas, a tarefa não feita. Então, veja aqui, há uma crítica embutida em relação à atitude do aluno. E aqui a gente pode ver um aspecto crítico do meme, tá? Ou seja, o meme também tem uma função social que vai além do riso, do rir pelo rir. E como é um gênero que é sintético, as críticas contidas também devem ser sintéticas, tá? E diretas. E vocês sabem o que é ressignificar? Quer dar um novo significado. E o meme faz isso. Dar novos sentidos a fotos, a imagens, a vídeos, a situações que não pretendiam ser um meme, mas porque a mente humana decidiu, haverá uma ressignificação e, portanto, essa transformação, né, de um objeto, uma foto, uma frase cotidiana, transformando-se nesse meme. Então, ó, é isso que a gente fala quando pensa em ressignificação. Por exemplo, as imagens todas que eu usei aqui para montar os memes, que sim, fui eu que fiz, porque né, didaticamente era a melhor saída, mas todas essas imagens aqui, eu precisei ressignificá-las. Eu as tirei de um banco de imagens e eu ressignifiquei. Eu dei um novo significado. E aqui eu preciso dizer com essa belíssima imagem que o superpoder do meme é justamente a síntese. Lembra, eu tenho falado muito de que é um gênero sintético, de que ele precisa ser sintético, resumido, mas o que é síntese? A explicação resumida de alguma coisa, o resumo. Então, o meme ele é muito sintético. Por quê? Porque ele é um gênero digital, porque ele é um gênero que precisa ser compreendido rapidamente, difundido rapidamente, tem que ser fácil. Se você explica o meme, é porque o meme não está funcionando muito bem. Ou
você não está usando o meme para o público certo. Por quê? A gente também tem falado bastante que um dos principais elementos do meme para a interpretação de um meme é justamente o quê? O contexto. Porque ele foi criado, compreendido e replicado dentro de um contexto. E dentro de um público específico também. Vamos ver aqui. Olha, como é que essa síntese acontece nos gêneros, em especial no meme? E aí eu vou reexplicar o que eu estava explicando, que é assim, ó. Como o meme é um gênero que se pretende eficaz, direto e rápido, e cujo impacto precisa ser instantâneo, por isso, imagem e legenda, ou somente a imagem, precisam trazer em si a ideia resumida do autor do meme. Então tem que ser algo que realmente seja outra coisa identificável. Se não para o mundo, pelo menos para o seu público específico, tá? E aí, memes são importantes porque constituem uma forma de linguagem articulada com elevado potencial de promover uma comunicação eficiente. O objetivo é sempre atrair a atenção e transmitir uma mensagem de forma sintética, mas memorável, fazendo você rir. Então, ele não pode passar despercebido. Se o meme passa despercebido, ele perdeu um pouco da sua função de ser, tá? E além das imagens, outro ponto importante para a aproximação dos memes à oralidade são a fala informal, não utilização da norma padrão e neologismos. Né? Mas o que é neologismo? Eu estou cheia de novas palavras, né? Ó, neologismo é uma palavra recém-criada que passa a compor a língua, ou a palavra que assume outro valor semântico diante de um determinado contexto. Então, ó, quando eu digo tem uma queda por você, eu estou aqui ressignificando. Eu estou dando um outro valor. Eu não estou dizendo que eu estou caindo, literalmente, só que eu estou apaixonada. Ou ele, ela é seu crush. Então aqui a gente tem um empréstimo de uma palavra estrangeira para significar um flerte, uma paquera, uma paixonite. Tá? Mas eu pergunto para vocês, a gente já viu sobre a construção, sobre a produção, mas qual é o papel do receptor do meme? O meme depende, claro, do quê? Da recepção do leitor ao humor ou crítica do meme. Por isso que eu disse que na aula anterior que o contexto é essencial para a compreensão e circulação do meme. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Ó, e aí você vai ver uma historinha. Luna é adepta das redes sociais e adora navegar nas páginas de memes. Quem não, né, gente? Eu acho divertidíssimo. Ela gosta tanto dos memes que mostrou a página à sua avó, Mônica. Luna, muito empolgada, vem, avó, vamos ver aqui os memes que eu estou rindo. Mônica, animada, viu todos os memes que sua neta mostrou. Confusa, riu sem graça para agradar Luna. O que será que aconteceu entre a empolgação de Luna de mostrar os memes que ela mais gostou para sua avó e a incompreensão da sua avó? O que aconteceu aqui? Um ruído de contextos sociais, de gerações, talvez, uma incompreensão do que elas riem, né? Porque o que provoca na gente o riso, o que a gente acha graça, o meme que a gente se agrada e entende depende muito de quem nós somos, o meio social em que vivemos, as pessoas com as quais convivemos, se fazemos parte de grupos sociais específicos. Então, tudo isso é muito importante. Então, entendam. Luna é uma menina mais jovem, Mônica já é uma senhora mais velha. Então, em alguns momentos, em alguns tópicos, os mundos delas são muito distintos. Claro que é sempre uma interseção, mas é isso que ela precisa buscar para compartilhar esse humor, né? Ó, vamos ver o meme que Luna mostrou primeiro, tá? O meme é composto por duas imagens. Na primeira você tem um palhaço rindo assim, e na segunda você tem um menino olhando para a tela do computador, que é justamente o meme que está sendo trabalhado, tá? Vou explicar. E aí eu digo assim, o título do meme é quando eu digo que trabalho com comédia, aí a gente vai ter aquela ideia, o que pensam, o que eu faço. Então, quando você diz que trabalha com comédia, há quem pense que você é um palhaço. E aqui está a legenda, o que as pessoas pensam que você é um palhaço. O que eu faço? Trabalho no computador fazendo memes. Essa é a graça da produção do meme, né? Só que isso talvez seja muito mais divertido para a aluna, que compreende essa ação mecânica do fazer o meme como um trabalho, como algo que
que é um trabalho, né? E aí, para ela, não faz sentido essa relação. Então, ó, se para a aluna o meme foi engraçadíssimo, para a Mônica não fez sentido. E por que isso? Porque elas não compartilham os mesmos contextos que dão graça e sentido aos memes. E aqui, no caso, a gente tem uma diferença etária que interfere muito, porque a gente acaba convivendo, não sempre, mas com pessoas mais ou menos da nossa idade, mais ou menos dos nossos círculos sociais, na escola, no trabalho, os amigos. E isso faz com que a gente tenha, se não gostos parecidos, mas pelo menos compartilhemos algumas coisas. Mônica e Luna, elas são muito diferentes na idade, elas têm vivências diferentes e contextos sociais distintos. E aí, nem todo meme vai se fazer graça para as duas, tá? Do mesmo jeito que Mônica pode rir de coisas que para Luna não façam o menor sentido. Mas Luna é teimosa. E ela tentou mostrar outro meme para sua avó. Um meme que aí, no caso, vocês vão ver, que ele precisa menos de contexto, assim, ele é bem mais universal. Vamos ver? E eu acho que esse meme é bem bom. Ó. Uma imagem de tem um sabonete, e aí a legenda, sabonete anti-estresse. Na segunda imagem, a gente tem uma pessoa ensaboada, eu. Ou seja, aqui, qual é o subentendido do meme? É que se houvesse um sabonete anti-estresse, eu estaria ensaboada da cabeça aos pés. E a graça é exatamente isso. Qual é o subentendido aqui? É que eu sou tão estressada que um sabonete anti-estresse teria que me lavar da cabeça aos pés. Esse meme é muito mais compreensível para a Mônica, porque ela entende o que é o estresse, ela sabe o que é isso, e ela sabe o que é um sabonete. Então, os signos, eles são familiares para ela, e por isso a mensagem passada por eles é muito mais óbvia. E aí, desse meme, Mônica riu, porque ela entendeu, é importante que a gente compreenda, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje, porque nossa aula está chegando ao fim. Para terminar, eu queria trabalhar essa citação de Rosa Luxemburgo. Ó, por um mundo que sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Eu quero que a gente pense que esses socialmente iguais, essa igualdade, ela parte das diferenças. Por isso que humanamente diferentes. Por quê? Porque somos todos essencialmente diferentes. Temos vivências diferentes, contextos diferentes, porém, temos direitos socialmente iguais. Só que nem toda igualdade vai contemplar todos os corpos da mesma forma. Por isso que é essencial que pensemos na equidade, que é essa igualdade pela diferença. É você tratar os iguais como os iguais e os diferentes como diferentes, tentando proporcionar a todos essa igualdade social. E totalmente livres, porque nada melhor na vida do que a liberdade. E encerro também a aula lembrando a vocês que conhecimento é poder, portanto se apoderem deles, porque é o tipo de coisa que ninguém tira de vocês, de verdade, que vai fazer a diferença no mundo, tá? Como sempre, essa produção maravilhosa permitiu que as aulas chegassem até vocês, portanto agradeço. Agradeço também a Jéssica, né, que arrasou aqui na tradução, o que fez nossa aula particularmente mais acessível. Eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Um beijo e até a próxima.